Vocês já aprenderam ontem que eu não gosto de bom dia fraco, né? Quem me conhece lá da igreja sabe que eu faço esse teste. Primeiro é só para ver se vocês estão prestando atenção. Agora eu quero um bom dia de verdade. Bom dia! Aí, que beleza. Ontem foi muito bom, né? O momento que nós passamos aqui, meditando na palavra. E hoje está sendo melhor ainda, porque esse é o dia que o Senhor fez, né? Então nós temos que nos alegrar nele. É muito gostoso quando nós podemos começar o nosso dia, igual começamos, podendo estar reunidos em volta da mesa do Senhor, podendo celebrar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. Realmente, esses dias aqui têm sido dias preciosos, né? Como é gostoso poder abraçar esses irmãos que há tempo nós não víamos, e até a surpresa de abraçar aqueles que nós vemos há muito tempo, né? Estela, Desirê, Dona Mariana, mas continuar abraçando. Viu, Luci? Nós vamos fazer um empréstimo de alguém aí para vocês, depois nós vamos assinar as bases contratuais, tá? E aí, mas é muito bom essa comunhão, podermos estar aqui nessa manhã. Eu queria começar a nossa escola bíblica hoje, eu queria ter bastante liberdade de falar com vocês em certas coisas. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, se você realmente sabe quem você é. E aí você vai falar assim, mas claro que eu sei, principalmente eu tenho um nome, né? Meu nome é fulano de tal, e talvez você não só tenha um nome completo que fala daquilo que você foi registrado, como você tem um CPF, você tem um registro de identidade, onde mostra ali também a sua filiação, né? Quem é o nome do seu pai, quem é o nome da sua mãe, e de repente você vai lá, eu estou tranquilo, porque eu sei muito bem quem eu sou, né? E você não está errado, realmente nós somos conhecidos, né? Por quem nós somos, pelo nosso nome, às vezes conhecidos pelo nome do nosso pai. Eu já vi até marido sendo conhecido pelo nome da esposa. Esse é o fulano de tal da pessoa tal, né? Esse é o Locir Derli, né? E tem pessoas que são conhecidas dessa forma, mas todos nós temos uma identidade própria, um nome, um CPF, uma identidade. Mas eu não estou preocupado, né, hoje em falar sobre o seu nome, ou o seu registro, né, como pessoa, e nem falar sobre a sua filiação aqui neste mundo. Mas a minha maior preocupação aqui nesta manhã é saber se você sabe e se você já recebeu a filiação celestial. Se você já é verdadeiramente filho de Deus. Eu creio que se eu perguntasse aqui, né, quem aqui é filho de Deus, para levantar a mão, a grande maioria, que não a totalidade, levantaria a mão dizendo que eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes nós gostamos de receber esse título, né? Hoje nós lemos na ceia aqui que nós somos uma nação santa, né? Um povo de propriedade, né, exclusiva de Deus, isso é muito bom, né? Mas muitas vezes você se considera filho de Deus sem ainda o ser. Porque não é simplesmente, né, você falar que é filho de Deus que o torna filho de Deus. A palavra diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, dizendo, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, somente é filho de Deus aqueles que um dia receberam Jesus como o Salvador da sua vida, aqueles que abriram seu coração e receberam a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e creram, recebendo assim o Espírito Santo da promessa, sendo selados, sendo realmente firmados como filhos de Deus, herdeiros da vida eterna de Deus. E falar sobre ser filho é muito bom, porque é um título
né? Muito gostoso. Mas na realidade, nós precisamos entender o que isso significa na prática. Porque muitas vezes nós, mesmo dentro do contexto de igreja de Deus, de povo de Deus, muitas vezes nós queremos apenas ter o título ou o privilégio de sermos considerados filhos de Deus. E achamos que para por aí. Nós queremos ter o privilégio de recebermos o Senhor como Salvador das nossas vidas, a bênção da salvação. Mas Ele não veio somente para ser Salvador, mas veio também para ser Senhor. E quando nós somos defrontados com essa realidade, aí as nossas atitudes começam a ser diferentes. Estamos em um mês missionário nessa igreja, em uma conferência missionária, e nós temos aqui um tema, o Evangelho que alcança. E quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa logo quando o Senhor Jesus ele deu uma ordem, Ele deu a nós uma incumbência, Ele deu a nós algo que nós deveríamos fazer. Quando Ele diz lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando nós olhamos para esse ide de Jesus, muitas vezes nós pensamos que Ele falou aquilo somente para aqueles discípulos daquela época. Mas esquecemos que se nós já temos a convicção e a certeza de sermos filhos, essa palavra se estende a mim e a você, que somos filhos de Deus. Então, quando foi colocado aqui à frente o rosto, a foto de alguns missionários, muitas vezes parece que nós estamos na igreja e o trabalho e a obrigação, a responsabilidade de levar o Evangelho é dos irmãos que estão no campo. Ou é dos pastores, líderes dessa igreja, que vêm aqui, talvez domingo, durante a semana, e ministram a palavra do Senhor. Mas quando nós vemos esse ide de Jesus dando aos discípulos, e nós como filhos, discípulos de Deus, é chegado até nós essa responsabilidade. É chegado até nós esse desafio. É chegado até nós que nós fomos colocados aqui na obrigatoriedade, num privilégio tremendo que está sobre nós. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Romanos no capítulo 6 e o versículo 18, ele diz para nós uma realidade. Todo o capítulo 6 de Romanos vem falando sobre que nós fomos livres do pecado para permanecer na graça. E quando nós chegamos lá no versículo 18, a palavra de Deus diz assim, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E muitas vezes nós não interpretamos muito bem esse texto, porque aqui não nos coloca somente na condição de filhos, mas nos coloca na condição de servos. Né? E às vezes, é o que nós falamos no início, muitos gostam de bater no peito, de sentir o privilégio da salvação, e esquecendo da responsabilidade e do serviço que quando nós recebemos a salvação, e é isso que o escritor aqui aos Romanos diz, e uma vez libertos do pecado, você foi colocado como servo, como cumpridor da ordem de Jesus, servo da justiça. E muitas vezes é aí que está morando o perigo dentro das nossas igrejas. É por muitas vezes nós considerarmos que essa responsabilidade dada pelo Senhor Jesus, ela está sobre o ombro de alguns e não sobre a totalidade da palavra de Deus. Até porque o levar o Evangelho, o pregar o Evangelho, ele não quer dizer somente que aqueles que ocupam aqui à frente, aqueles que venham aqui à frente,
tem essa responsabilidade. Você prega o Evangelho a todo momento, a todo dia, em todos os lugares que você está, né? E muitas vezes nós queremos tirar essa responsabilidade de nós e muitas vezes não vemos o avanço da igreja justamente por quê? Porque nós não nos colocamos na posição de servos. E nós precisamos conscientizar, né, dessa obrigação que pesa sobre nós, dessa responsabilidade que pesa sobre nós. Muitas vezes nós começamos a pautar a nossa vida atual por coisas que nós já fizemos no passado. E esquecemos que na igreja de Deus, Deus distribuiu a cada um de nós, filhos de Deus, dons. Por exemplo, se eu te pedir, Natan, para você procurar lá na lista de dons, qual o versículo que fala que Deus nos deu um dom de braço cruzado? Aí, peguei logo ele de braço cruzado, viu? Esse é um dom que está na Bíblia, mas muitas vezes é um dom que nós gostamos de exercer com maestria, né? O dom de chegar na igreja, cruzar os braços, ficar assentado ali apenas contemplando aquilo que está acontecendo. Mas nós não fomos chamados para isso. Ou às vezes, né, tem um dom que eu sei que está lá, que é o dom de línguas, mas não é o dom de línguas estranhas que fala lá, é o dom da língua felina, da crítica. Além de estarmos de braço cruzado, além de não fazermos, ainda criticamos quem faz. Ainda jogamos pedra em quem faz. Ah, hoje o ar está com temperatura muito baixa. Será que o irmão não sabe que está fazendo frio? Ah, não, hoje está muito alto, né? Um calorão lá fora e aqui. Ah, não viu que aqui hoje o irmão que veio falar aqui, você viu a roupa dele, né? Você viu que nós chegamos aqui e poderia ter isso, poderia ter aquilo, e nós começamos a criticar. Nós começamos a falar. E na realidade nós esquecemos de desempenhar aquilo que Deus realmente nos colocou aqui para fazermos. Aquilo que nós realmente fomos comissionados para levar a palavra, para levar o poder de Deus. Ontem nós falamos de Pedro e João, naquele acontecimento de Atos capítulo 3, né? O preparo que eles tiveram até chegar ali e poder, em nome do Senhor Jesus, realizar o milagre. E muitas vezes nós queremos, né, nos omitir em realizar esta realidade, em realizar esse acontecimento. Nós estamos, esse ano, lá na nossa igreja, com um tema que diz Nova História. E nós temos estudado com os irmãos, e nós temos falado com os irmãos, aqueles que são convidados também a estar lá, a nós meditarmos nessas coisas que o Senhor fala aqui, quando Ele coloca aqui, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou então acompanhasse a leitura, em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo. É interessante, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo. É interessante nós notarmos aqui essa colocação de Isaías, e hoje nós falamos aqui na ceia que o significado desse momento para nós, ele tem um momento de lembrarmos do passado,
Lembrarmos do presente e também lembrarmos daquilo que há por vir. E quando nós chegamos aqui em Isaías, ele diz para nós justamente fazer o quê? Não vos lembreis das coisas passadas e nem das coisas antigas. Aí parece que nós estamos entrando em contradição. Mas quando esse texto está falando aqui, é porque muitas vezes nós, como igreja, como povo de Deus, nos prendemos às coisas passadas e esquecemos de caminhar para frente. E esquecemos de progredir. A palavra de Deus diz que, esquecendo das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Prossigo para o alvo. Prossigo em frente. Vocês lembram quando o povo de Israel foi libertado da escravidão lá no Egito? E de repente o Senhor providenciou a libertação do povo. E aquele povo saiu em caminhada. E diz a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 14, essa narrativa dizendo que o povo estava em caminhada. E de repente o exército de Faraó vinha atrás deles. E de repente eles se defrontaram com o quê? O que estava à frente deles? O mar. E agora? Fomos libertos, saímos daquela opressão, e agora atrás o exército querendo nos capturar, querendo nos matar, e na frente um obstáculo que é o mar. E o povo ali começou então a clamar e a reclamar e falar: Senhor, porventura não tinha sepulcros no Egito para que nós fôssemos enterrados? E o Senhor agora vai fazer com que nós sejamos engolidos vivos por esse povo. E aqui eu vejo uma clara ilustração disso que nós lemos em Isaías, quando diz, o Senhor disse ao povo: esquece do passado do Egito, esquece da escravidão que vocês viveram, vocês agora estão vivendo uma nova história. E Deus diz assim a Moisés: diga ao povo que marche. Mas como o mar está à frente? Mas como as dificuldades estão aparentes? Mas como se não tem saída? Mas o Senhor diga ao povo que marche, que avance, que caminhe. Nem ali diante da dificuldade, o Senhor falou com o povo: pare aí, espere. Não, avançar. Essa que tem que ser a ordem para a igreja do Senhor, para a igreja de Deus, para cada um de nós. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, eu falei, eu sei que alguns irmãos lembram, que a maturidade espiritual, ela não se mede pelo tempo que você tem de crente, pela idade que você tem que frequenta essa igreja local, mas ela mede pelo conhecimento e pela prática do conhecimento que você coloca na sua vida. E não adianta você apenas se considerar filho de Deus, você saber que você é filho de Deus, está diante da responsabilidade que Deus colocou, se você não tem atitudes de colocá-la em prática. E quando nós vemos aqui esse texto de Isaías, nós começamos a ver que se nós continuarmos fazendo tudo o que nós fazíamos antes, não vai haver progresso na nossa vida. A vida cristã, irmãos, ela é como uma escada. E a escada, ela não é composta somente do primeiro degrau. Ela não é composta somente daquele patamar onde você inicia a caminhada. Mas ela é um avanço constante até você chegar ao topo. E muitas vezes na nossa vida cristã nós paramos no patamar da salvação e não progredimos mais. Por isso eu brinquei aqui no início, sobre o dom do braço cruzado, porque parece que muitos consideram que a salvação só veio até você, para você receber esse benefício. E agora ela não é só o início da vida cristã, mas para você também é o fim, porque a partir daí você não faz mais nada.
Mas a nossa salvação, ela é o início de uma caminhada que só finda no dia que o Senhor voltar para buscar o seu povo, ou então o dia que o Senhor o chamar para a sua presença. Muitas vezes, eu falo sempre lá na igreja, quem está aqui sabe, já ouviu isso muitas vezes. Muitas vezes nós nos prendemos ao passado e falamos, irmão, você está falando aí, mas eu já fiz muita coisa lá atrás. Sabe, quando eu era jovem, Tiago, eu ia para a igreja, eu ensaiava, eu passava o sábado todo ensaiando e ficávamos ali cantando para que no domingo nós pudéssemos estar ali afinados, entoados, louvando ao Senhor. Lá atrás a nossa igreja saía numa corrente de evangelização aqui, e ia até os vizinhos, e ia até a rua, e ia até a praça mais próxima e proclamava o nome de Jesus. Lá atrás eu fazia isso e fazia aquilo na igreja. Mas aquilo que você fez no passado, não que não tenha valor, porque aquilo que nós fazemos em todo momento da nossa vida, diz que a palavra de Deus diz que o Senhor prepara para os seus o galardão eterno. Aquilo que fez lá no passado, ela serviu de crescimento, ele serviu de experiência para a minha vida, mas nós não podemos parar de fazer, nós não podemos parar de caminhar. E muitas vezes nós fazemos de vítima, né? Não, eu já estou muito cansado, agora é a vez dos mais novos. Se você já se considera cansado, se você já considera que não tem mais nada a fazer aqui, como filho de Deus, como servo de Deus, então já pode orar pedindo ao Senhor para te levar. Não é verdade? Quem aqui tem coragem de fazer? Senhor, não tenho mais nada para fazer, pode me levar. Mas se você está aqui com vida, não importa se você tenha 20, 30, 40, 50, 90 anos, 100 anos, mas é porque o Senhor tem algo para você ainda realizar. E a palavra de Deus diz assim, fazei tudo conforme as tuas forças. E aí nós colocamos a coisa, mas eu sou tão fraquinho, né? Quando a gente tem que fazer algo, a gente se coloca pequeno, a gente se coloca incapaz. É melhor o irmão de tal fazer. Não, é porque eu e você temos épocas na nossa vida. Falei aqui que a última vez que eu tinha pregado aqui foi quando o Luci fez 60. Ele já está quase pulando a etapa dos 60, Luci. A primeira vez que eu preguei no aniversário dele foi quando ele fez 50 e ele caiu a ficha assim, poxa, meio século. Você lembra disso, Luci? Meio século de existência. E hoje eu já passei do meio século, Luci. Mas se nós estamos aqui ainda, é porque Deus tem algo a realizar através das nossas vidas. Nós ainda somos o canal de bênção. Nós ainda somos aqueles que fomos confiados esse evangelho para que ele possa passar de geração em geração. Eu tenho uma alegria tremenda, né? Estava falando com o Lucir lá e com o Tiago, que essas viagens não é só os momentos que nós estamos aqui em comunhão com os irmãos, o momento que nós podemos pregar a palavra, mas como é gostoso, né? Quando você tem filho pequeno, você pega o filho, puxa ele pelo braço e leva onde você quer. Não é verdade? Aí vocês oraram para o Renatinho quando a Renilda estava grávida. Hoje está aqui com 22 anos, barba na cara e desse tamanho. E hoje a gente não consegue mais puxar, porque a faculdade, a próprio trabalho na igreja, e quando a gente pega a família e coloca dentro de um carro e viaja para cá durante 5 horas e pouco, que momento de comunhão precioso. E poder ver que o investimento que nós fizemos em levar a palavra, em levar à casa do Senhor os filhos, hoje nós podemos sentar aqui e reunir todos à mesa do Senhor, podendo adorar o Salvador. E é dessa forma que nós precisamos continuar levando esse evangelho, para que ele possa alcançar, porque tem muitos que não conhecem esse poder, que não têm o privilégio que nós temos de estar aqui num domingo, olhando a palavra de Deus e degustando aquilo que Deus está fazendo por nós. E Deus diz assim, olha, parem de achar que aquilo que você tinha que fazer, você já fez. Sabe por quê? Porque eu posso fazer coisas diferentes no dia de hoje. Sabe? O povo de Israel estava lá diante do mar e eles, sinceramente, eles pensaram que tinha chegado o fim. E que
Não tinha mais saída para eles. De repente, o que Deus faz? Abriu o mar. E diz que todo aquele povo passou a pés enxutos. E quando o exército de Faraó veio atrás para tentar matar, tentar capturar aquele povo, as águas novamente se fecharam. E eles sim foram engolidos pela água do mar e destruídos. Mas o povo de Deus passou com os pés a seco. E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui a serviço desse Deus que abriu o mar. Desse Deus que ontem nós falamos aqui, que curou aquele homem que nasceu aleijado de ambos os pés, nasceu coxo, por mais de 40 anos era colocado à porta do templo. Não que o Senhor precisa hoje abrir o mar para nós, não que o Senhor mais precisa fazer aquilo que Ele fez no passado, mas a palavra de Deus lá em Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai acabar quando? Não acaba, e será para todos sempre. O Senhor ainda continue abrindo o mar? Sim, de formas diferentes, de maneiras diferentes. O Senhor continua ainda curando? Sim. O Senhor ainda continua salvando? Sim. E é esse Senhor que nós somos filhos e nos comissionou para continuarmos levando esse evangelho, essa palavra de salvação. A palavra de Deus aqui em Isaías, quando nós lemos aqui, e o versículo diz que eis que faço coisa nova. Eu fico feliz quando eu cheguei aqui ontem e vi esse templo maravilhoso que vocês fizeram para a adoração do Senhor. O Senhor é merecedor do melhor que nós temos. Nós sempre falamos que a obra do Senhor, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser feita da melhor forma. Muitas vezes nós olhamos lá fora e somos ótimos profissionais. Somos ótimos advogados que ganham causas que muitas vezes se consideram quase impossíveis. Somos ótimos médicos, que somos destaques porque cuidamos bem dos nossos pacientes. Somos ótimas professoras, que pegam seus alunos e realmente passam um ensino de qualidade. Somos ótimos vendedores, no meu caso, que muitas vezes conseguimos bater as nossas metas, conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas talvez o esforço, talvez o empenho que nós fazemos lá fora nas nossas atividades profissionais, nós queremos chegar aqui dentro e na obra de Deus, somente oferecer aquilo que nos resta. Somente oferecer aquilo que sobra do nosso tempo, aquilo que sobra da nossa vida. Muitas vezes eu vi alguém falando assim, olha, meu trabalho me ocupa demais. A minha atividade, eu quase não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Mas quando eu aposentar, aí sim eu vou servir ao Senhor com integridade. E quem disse que o Senhor quer o resto da sua vida para servir a Ele? Quando eu aposentar, eu não sei, com 60, com 70, e as leis vão mudando e cada dia mais você tem que ir mais um pouquinho para poder aposentar, mas o Senhor quer que você sirva a Ele depois que você aposentar. A nossa vida de servir ao Senhor tem que ser dia a dia, tem que ser a cada momento, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Como a igreja primitiva, nós falamos lá ontem que eles perseveravam e eles estavam ali diariamente, estavam juntos no templo servindo ao Senhor, estavam juntos no templo fazendo a obra do Senhor, levando o evangelho do Senhor. E assim tem que ser a nossa vida como filhos de Deus. Não é quando sobra um tempinho, não é quando sobra um espaço, mas a prioridade nas nossas vidas
ela tem que ser o serviço do Senhor. Até porque a palavra, ela revela para nós realidades e parece que nós não entendemos. Ela diz para nós que aqui a nossa vida é uma passagem. Aqui nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros, estrangeiros. Ou seja, nós estamos passando aqui, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. E muitas vezes nós estamos vivendo aqui tão agarrados, tão ocupados com as coisas do mundo, que nós estamos dando quase nada da nossa vida, do nosso tempo para Deus. Nós tivemos o aniversário da igreja alguns dias atrás, e o nosso irmão Mário Machado esteve conosco ali, e uma das coisas que ele falou e que me chamou bastante atenção é que muitas vezes a igreja preocupa com aquilo que o inimigo pode fazer, com aquilo que o inimigo pode causar na vida de um ou de outro, né? Ou de não querer que alguém vá à igreja, não querer que alguém escute a palavra de Deus. Mas o inimigo está sendo muito astuto dentro do próprio povo de Deus. A cada dia para nós, ele está promovendo entretenimentos, coisas que prendam nossa atenção, que prendam nosso interesse, para que nós distanciemos das coisas de Deus. A grande maioria das pessoas, assim como eu, tem esse aparelhinho aqui no bolso, né? Um aparelhinho que está aqui, que nos dá uma liberdade de caminhar dentro dele, descobrir muitas coisas, de comunicar com pessoas que estão distantes. E muitas vezes o nosso tempo que nós gastamos aqui, com esse aparelhinho na mão, quando nós levantamos de manhã, antes de nós talvez agradecermos a Deus pelo dom da vida, nós já colocamos a mão do lado da nossa cama, olhamos o horário, vamos ver se já tem alguma mensagem de alguém aqui nesse dia, e aí nosso dia discorre e nós ficamos escravizados por esse aparelho e perdemos, né, de poder usufruir, de poder dedicar a nossa vida ao Senhor. E vem entretenimentos e nós saímos do celular, vamos para as TVs, saímos da TVs que às vezes nos prende, né, até altas horas, até momentos, né, eu vejo pessoas que vão para os computadores, né, e ficam ali noites todas. Jovens que se privam de poder estar no domingo de manhã na ceia do Senhor porque dormiram muito tarde, vendo televisão, assistindo a luta do UFC, vendo joguinhos ali, né? Não que isso seja errado, você fazer isso, mas estas coisas não podem tirar o seu pensamento daquilo que é prioridade. Essas coisas não podem tirar a sua vida daquilo que é o principal, que é servir a Deus. Nós vivemos num mundo que nós precisamos realmente mudar. Nós precisamos fazer coisas novas. Eu lembro que recebemos uma visita de um irmão lá no bairro São Pedro, né, e ele falou que lembrava que quando o evangelho era anunciado na casa de oração, através aqueles fones, eu não sei nem o nome, monofone, que tinha no alto da igreja, e se colocava lá um LP daquele tamanho. Falando da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. A palavra mudou? Não. Mas nós temos que mudar os métodos. Estava conversando com o Tiago ontem, ele começou a falar ali, você quer usar o microfone sem fio, ou como é que chama? Headset. Rapaz, sabia que era isso, Luci, antes? Porque mudou. Não adianta eu tirar o microfone, está bem. Mas nós temos que modernizar, nós temos que inovar, nós temos que buscar o interesse das pessoas pelo Evangelho. Nós temos que fazer com que nós, a cada dia, possamos caminhar para frente, modernizar.
E às vezes a gente fala em modernismo, a gente acha que modernizar é somente bater palmas, gritar aleluias. Não é isso. A palavra, a sua essência não muda. Mas nós precisamos ter estratégias eficazes para poder levar esse evangelho para alcançar os corações perdidos. Precisamos ir até pessoas que muitas vezes não vão entrar aqui dentro desse templo para escutar a palavra. E muitas vezes nós não temos coragem. Estava viajando na semana passada, né, e a Renilda me ligou dizendo, olha, tem uma pessoa lá que frequenta um projeto social da igreja e há muito tempo eu queria fazer uma visita para essa pessoa. Ela está acometida de um câncer, né, e ela está acamada, ela já venceu um câncer, está lutando contra outro agora. E só que essa pessoa, ela frequenta o projeto social da igreja, mas ela não vai à igreja. Ela fala que crê em Deus, mas não crê da forma que nós cremos. E nós sabemos que ela não tem a salvação ainda. E eu falei com a Renilda, olha, eu chego e pode marcar essa visita. E eu tinha falado, mas marca só essa, porque essa semana eu preciso me preparar para estar lá em Guarapari com os irmãos. E aí nós conseguimos ir lá na terça-feira, e quando vê aquela pessoa acamada, quando vê aquela pessoa ali que não vai à igreja, mas abre a porta da sua casa para receber o evangelho, e nós precisamos chegar ali. E muitas vezes, né, quando eu estava pensando em ir lá, e eu falava assim, eu vou levar a Bíblia ou não? Não por vergonha, mas para não ser uma barreira. E a própria pessoa, quando você está ali, então você tem que ir preparado, você mentaliza versículos bíblicos. Você, às vezes, deixa no celular aqui preparado para você não esquecer as estratégias para você poder levar a palavra de Deus àqueles que necessitam ouvir. E muitas vezes nós envolvemos com as coisas desse mundo e nós não temos tempo para realizar. E eu disse, né, de semana passada, falei, eu só marco essa visita, que eu preciso me preparar, eu preciso estudar. E quando eu chego lá em Valadares, saí de Salvador do passado, 6h30 da manhã, consegui chegar em casa 9 horas da noite. E aí na segunda-feira teve uma reunião e uma visita, na terça-feira foram, aliás, uma na segunda, 2 na terça e na quarta foram 3. Mas que privilégio poder servir ao Senhor dessa forma. Que privilégio poder ter essas oportunidades de levar o evangelho. Mas tudo isso, irmãos, causa em nós talvez aquela dificuldade, sabe por quê? Porque para fazermos isso, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Eu falo lá na igreja que não adianta você querer coisas novas, adianta você querer crescer, se você não mudar as suas atitudes. Atitudes iguais vão trazer resultados iguais. Somente vão trazer resultados diferentes quando você começa a fazer algo novo, algo diferente. É isso que o Senhor fala aqui, né? E aquela desculpa que já estou cansado, já fiz muito. Quando você diz isso, você está indo contra a palavra de Deus. Quando Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não importa se a idade já veio, mas diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada dia que amanhece, o Senhor revigora a sua vida, né? Caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, mas sobem com asas como águias. Se você é filho de Deus, você precisa viver essa realidade, né? Nós falamos, né? Esqueço das coisas que para trás ficaram. Você já fez? Ótimo. O Senhor já viu. O Senhor vai te recompensar, mas tem que continuar fazendo. Tem que continuar realizando. A obra está aí diante de nós, para que eu e você continuemos desempenhando o nosso papel como servos da justiça, como filhos de Deus. Eu fico pensando lá na nossa igreja, nós temos 2 missionários no campo. Eles ainda
bem jovens, eles chegaram para a liderança da igreja e sentiram o chamado de Deus, né? E muitas vezes nós, quando o jovem vem assim, a gente fica um pouquinho até assustado, né? Para que Deus possa confirmar realmente esse desejo, esse chamado. E eles foram para o Instituto Bíblico da Missões Novas Tribos e passaram ali alguns anos de preparo. E hoje os dois estão no ministério. Esse mês de julho nós recebemos lá a nossa irmã Acla. Ela veio passar um período de férias, ela está servindo ao Senhor lá no Pará, numa casa de apoio, onde recebem ali os indígenas que vêm à cidade para fazer exames médicos, para fazer suas compras. E ali elas recebem, e ali elas dão estudo bíblico, ela e outras irmãs dão estudo bíblico para as índias, fazem encontros ali também com os índios, e pregam a palavra, e às vezes visitam a aldeia. Eu estava olhando para a vida dela, e ela veio esse mês passado, ficou uns 2 meses, meio atrasado, né? Que ela ficou uns 2 meses lá em Valadares. E ela veio também para fazer os seus exames de saúde. E aí faz um exame, faz outro, suspeita disso, suspeita daquilo. E de repente a detecção dos médicos foi que ela estava com fibromialgia. E aí eu falei com ela, agora então você vai passar um tempo aqui descansando, né? Se recuperando, para depois voltar. Não, já estou atrasada. Eles precisam da minha presença. Não importa se a enfermidade vai comigo. Não importa, eu vou levar os remédios. Eu vou levar aquilo que eu posso fazer para amenizar. Mas o evangelho precisa continuar. O progresso precisa continuar. Tem pessoas que estão precisando. E a gente às vezes fica assim perplexo. E às vezes a gente fala assim, poxa, parece que tem uns que são mais crentes que os outros. É porque justamente permitem que Deus possa agir nas suas vidas, impulsionando, tomando atitudes. E ela já voltou, está lá no meio dos índios, exercendo o seu trabalho. O outro é o Júlio César, um rapaz que quando era menino dava um trabalho tremendo, bagunceiro, não ficava quieto. E aí foi e fez, né, lá o treinamento, foi servir ao Senhor lá perto do Acre, Roraima, e ficou lá um bom tempo. E alguns anos atrás, há 2 anos atrás, ele chegou para a liderança da igreja e falou, olha, Deus me mostrou que eu preciso servir ao Senhor de outra forma. E nós falamos, vai para outro lugar, vai pregar, vai... A mente humana só pensa dessa forma, as missões. Não, eu vou fazer um curso para piloto de helicóptero, para poder levar os suprimentos necessários aos missionários que estão nas aldeias. E ele está lá já há 1 ano e pouco em Anápolis e Goiânia, fazendo esse curso que dura muito tempo. Já foi aos Estados Unidos também fazer lá um treinamento para que ele possa se tornar piloto das asas do socorro, para levar, através de um helicóptero, que muitos de nós nem entramos por medo, para levar suprimentos aos missionários que estão no campo. E muitas vezes nós continuamos aqui com o dom do braço cruzado, achando que a responsabilidade é somente dos outros. Existe um exercício muito básico, né? Aqueles que já foram em uma nutricionista, né? E eu, esse ano, frequentei bastante, né? Que quem conhece o Renatão de hoje não viu como é que ele estava no início do ano, com 42 quilos a mais. E é uma coisa muito simples. E eu estava pensando esse dia como isso pode simbolizar para nós na igreja. Quando você chega diante de uma nutricionista, a primeira coisa que ela faz para você é o seguinte: é uma dieta com quantas calorias você pode alimentar. E ela diz assim, você pode comer, vamos colocar um exemplo, 1000 calorias. Mas você precisa queimar essas calorias para que ela não possa resultar em acúmulo de gordura. Ou seja, aquilo que você absorve, você precisa colocar ele para fora. Por quê?
Porque a gordura que está armazenada, ela precisa ir queimando, ela precisa ir acabando. E eu olho para a igreja e vejo quantas vezes nós participamos da escola bíblica dominical como hoje, quantas vezes nós participamos de conferências bíblicas, quantos estudos, quantas mensagens nós recebemos e somente armazenamos aquilo para nós. E não colocamos em prática, e não queimamos as nossas calorias, e não temos atitude, e não temos aquela coisa de ir e poder colocar para fora. E estamos sofrendo muitas vezes a igreja de uma obesidade espiritual. Armazenamos conhecimento, sabemos o que temos que fazer, sabemos o caminho que temos que tomar e guardamos só para nós e continuamos assentados no banco da igreja, sem poder compartilhar aquilo que nós recebemos. E muitas vezes as nossas igrejas têm vivido essa realidade. E às vezes a gente olha, quem que vai? Quem vai dizer, eis-me aqui, né? Na igreja tem trabalho para todo mundo, né? Deus o capacitou com dons diversos. Talvez você não venha aqui à frente cantar um louvor, porque Deus não te colocou para isso. Às vezes você não vem aqui no púlpito e traz uma mensagem, porque Deus te capacitou, te dotou, para que você possa fazer outras coisas. Mas cada um de nós, pelo menos, temos um dom para desempenhar dentro da obra de Deus. E temos uma responsabilidade principal, que é levar esse evangelho para que ele possa alcançar os que estão perdidos. E o Senhor, nessa manhã, ele quer mostrar a você que não importa o que ficou para trás. Não importa se você tem lembranças de alegrias, lembranças de tristezas. O que importa é o que ele pode fazer. É a nova história que você pode construir na igreja de Deus, na presença de Deus, na obra de Deus. Deus não está preocupando, e é isso que ele fez conosco quando ele nos salvou. Ele esqueceu para trás as nossas transgressões, esqueceu, apagou os nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele encravou a nossa cédula com dívidas ali no madeiro. E aquele que já recebeu Jesus como Salvador e muitas vezes está dentro da igreja de Deus, sem desempenhar aquilo que Deus te deu para fazer, é hora de você pensar, esquecer das coisas que para trás ficam e começar uma nova caminhada. E Deus diz aqui, eis que faço coisa nova. E eu queria nessa manhã, diante de tudo que nós aqui falamos, diante de tudo aqui que nós lemos, dentro da palavra de Deus, desafiar você a olhar para esse tema, porque aqui o Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Mas diz a palavra de Deus que nem aos anjos o Senhor confiou essa missão, mas confiou a mim e confiou a você. E Deus olha lá dos céus e vê cada um de nós. E nós não estamos aqui simplesmente para ficar de braços cruzados, né? Tem uma música popular, né? Diz assim, estava à toa na vida e meu amor me chamou para ver o quê? A banda passar. E às vezes nós estamos vendo a vida, a banda está passando, as oportunidades estão passando, as coisas estão aí fora acontecendo e nós parados. O povo de Israel queria voltar para o Egito. E Deus falou, diga ao povo que marche. E você fala assim, mas porque você não conhece a minha vida, não sabe as dificuldades que eu tenho, não sabe as minhas lutas. Mas o Senhor diz, no mundo tereis aflição. Não vai ser nada fácil, né? Como disse ali, né? A Tayane falou ali, né? Chegar às 8 horas da manhã aqui, muitas vezes acordar, né, tia, Ulisses? 4 filhos para vir à igreja, aprontar todos eles. Aí diz que a vida do crente não é fácil, mas Deus não falou que seria fácil. Deus falou que o caminho é o quê, Tiago? Estreito. Mas Ele que conduz a bênção, né?
Se você quer ser abençoado, você precisa ser usado pelo Senhor. Você precisa assumir esse compromisso. Você precisa abrir o seu coração e falar: Senhor, realmente eu não tenho feito a tua obra. Senhor, eu tenho sido omisso. Eu não tenho recebido a ordem de Jesus e ciente da minha responsabilidade. Mas eu quero, a partir de agora, fazer a tua obra. Eu quero, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Poder dedicar, não o que sobra, mas o melhor do meu tempo, da minha vida, da minha força, para louvor ao Senhor. Ontem nós fizemos uma pergunta, né? O que você tem a oferecer? Quando Pedro e João chegam diante daquele aleijado, e aquele aleijado esperava receber dele uma esmola, alguma coisa financeira, ele diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que ele tinha para oferecer era o nome do Senhor Jesus, o poder que estava nesse nome. E eu pergunto a você: o que você tem a oferecer nessa manhã? E Deus não rejeita, diz a palavra, um coração contrito, um espírito quebrantado. Nós precisamos oferecer a nossa vida como sacrifícios vivos no altar do Senhor. A igreja é um organismo vivo. A igreja ela tem que ser atuante. A igreja tem que caminhar. A igreja tem que marchar. E para isso nós, como membros desse corpo do qual nós temos um cabeça que é Cristo, nós precisamos andar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos avançar. Porque a nossa vida aqui ela tem um prazo de validade. Não temos o rótulo marcando a data, como vem os produtos de prateleira de supermercado. Mas ela tem o dia que ou o Senhor nos levará para estar com Ele, ou então quando Ele voltar e nós subiremos para encontrar com Ele nos ares. Lembro daquela parábola quando o Senhor distribui ali, né, os talentos aos seus servos. E depois vem prestar conta e diz: eu te dei tantos, e um dobrou, o outro multiplicou, e o outro falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, eu escondi, eu guardei, para eu não correr o risco de perder. E o Senhor disse palavras pesadas àquele homem. E muitas vezes Deus tem concedido a você dons, Deus tem confiado em nós uma missão, e nós temos ficado parados. Nós não temos recebido o ID de Jesus, não temos deixado o Espírito Santo agir e nos motivar e nos convencer e transformar a nossa vida em uma nova história, dentro da presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E uma vez, não é várias vezes, porque a salvação ela é uma vez só. Uma vez libertos do pecado, você foi colocado como servos da justiça, para poder servir, para poder levar esse evangelho a quem necessita. E eu desafio você, nesta manhã, a curvar a sua cabeça nesse momento, a falar com o Senhor, a abrir o seu coração e falar: Senhor, muitas vezes eu tenho sido negligente, muitas vezes eu não tenho entendido o ID do Senhor, mas eu quero apresentar, como diz Romano 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. E continua dizendo assim: e não vos conformeis com este século que quer nos tirar, desviar o nosso pensamento e servir ao Senhor, mas transformai-vos. E aqui diz mais uma vez que nós precisamos renovar, ou seja, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós estamos diante da verdade que é a Tua palavra. Nós estamos diante do ensino que o Senhor deixou para nós.
e clamamos pela tua misericórdia para que nós possamos não ser somente ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra, colocando em prática aquilo que o Senhor espera de nós. A obra do Senhor custou para nós, custou para o Senhor um preço muito grande. Veio para nós pela manifestação da sua graça. E nós fomos colocados na posição de filhos, de servos, para poder aqui executar a tua vontade. Permita, Senhor, que nós possamos ser incomodados pelo Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos tomar novas atitudes, fazer novos compromissos, para poder experimentar a sua vontade, para poder experimentar aquilo que o Senhor diz: eis que faço coisas novas. Que nós possamos nesta manhã ter o compromisso como igreja, como povo de Deus, e realizar a tua obra, dando o melhor que tem em nós, dando o melhor das nossas vidas, para a honra e glória do nome